Conectada com você. A voz é a do povo. De segunda a sexta, 10:30 da manhã. Com Oswaldo Davoli. Opinião, informação, credibilidade, entrevistas e prestação de serviços. Na Mix AM 770. Mix. Conectada com você. Boa noite. Começa agora pela Mix AM 770. Fábio D'Andrea em ação social. Ele vem chegando com cultura e informação. Fábio D'Andrea é a mão amiga e veio pra te ajudar. Unindo Limeira de ponta a ponta em ação social. Fábio D'Andrea em ação social. Ele vem chegando com cultura e informação. Fábio D'Andrea é a mão amiga e veio pra te ajudar. Unindo Limeira de ponta a ponta em ação social. Fábio D'Andrea em ação social. Boa noite a você que está sintonizado na Rádio Mix AM 770 ou que nos acompanha através das redes sociais. Meu nome é Fábio D'Andrea e começa o programa Fábio D'Andrea em Ação Social. Nessa noite em especial, temos o prazer de receber a presidente do CEPROSOM, Maria Auxélia Damasceno. Boa noite. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-la. Maria Auxélia, hoje para então darmos start já, explique para nós o que funciona no CEPROSOM, o que seria o CEPROSOM. Bom, o CEPROSOM é uma autarquia de gestão de política da assistência social. O CEPROSOM tem 51 anos de existência na cidade de Limeira e a política de assistência social a partir da Constituição de 88, muita coisa mudou e o CEPROSOM é protagonista no país no sentido de implantar uma gestão eficaz e com nível de eficiência bastante acentuado. Para garantir, então, o direito ao cidadão. Isso. E hoje, o que o CEPROSOM oferece? Qual que é o local que a pessoa pode chegar até os trabalhos do CEPROSOM? Tá. Limeira é coberta 100% de atendimento social, em toda a área urbana e na área rural. Então, nós temos, dentro da proteção social básica, os 6 CRAS, né? Então, a cidade ela é dividida, o mapa da cidade é dividida por território. Cada território tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Atendimento Social, e temos os centros comunitários, que também faz parte dessa rede socioassistencial. Então, a família deve procurar, né, para o atendimento social ou o CRAS ou o centro comunitário mais próximo. O atendimento rural parece que entrou agora neste governo. Como funciona? Isso. Então, nós deslocamos desde 2017
uma equipe formada por assistente social, psicólogo e orientador social que vão nos bairros, tem alguns locais já fixos de atendimento. Inclusive, no centro rural, nós temos grupos da terceira idade, né? Então, tem um atendimento bem diversificado. É importante, né, essa descentralização, né, poder chegar até, né, outros locais mais distantes, né? Então, realmente vem cumprindo com uma das metas que era do governo de descentralizar. Descentralizar. E, no caso também, hoje, a pessoa, parece que vocês oferecem alguns cursos hoje que são voltados para o cidadão, né? Quais seriam esses cursos que hoje o CEPROSOM oferece? Bom, todo o processo de oferta de cursos, ele parte da demanda que a população solicita. Então, o CEPROSOM faz parte também da comissão de emprego, né, tem assento nessa comissão, e faz as compras dos cursos conforme as demandas postas. Por exemplo, nós acabamos de cumprir, esta semana, 2 cursos de empilhadeirista, né, e estamos aí para comprar mais algumas outras turmas. Temos o curso de inglês e de informática. Isso para todos os públicos, para adolescentes, jovens, adultos e idosos. Isso do CEPROSOM, comprado através do processo de licitação. E temos também uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade, que trabalhamos em conjunto, que tem outros cursos como polo de beleza, como padaria artesanal, corte e costura, enfim. É uma diversidade. É importante essa parceria, né, do Fundo Social, que complementa também o trabalho do CEPROSOM. Um abraço para Roberta Potion, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade. Que é a nossa parceira. E no caso do empilhadeirista, se a pessoa quiser fazer esse curso, ele já está disponível? Como que ele faz para ter o acesso? Através do CRAS, dos centros comunitários? Como que é o cadastro para poder participar desse curso? Ele foram 2 turmas, né? Abriu-se as inscrições, fechou as 2 turmas. Então, agora nós vamos fazer a formatura dessas 2 turmas e vamos reabrir. Então, nós vamos anunciar quando será o dia e o horário e onde vai ser as 2 turmas. E a procura é grande para esses cursos? Bem grande, Fábio. A mão de obra qualificada e precisa ser cada vez maior, porque nós tivemos o exemplo dessas 2 turmas, nós abrimos 20 vagas, tinha mais de 100 pessoas na fila. Então, nós temos demanda muito grande de mão de obra de qualificação. Tem a oportunidade de ter a inclusão no mercado de trabalho, né? Então, no caso do empilhadeirista, também com os cursos, o curso de inglês, ele é a partir de que idade? A partir de 14 anos, porque nós pegamos o adolescente para que ele tenha possibilidade, por exemplo, de ir bem no vestibular, de fazer um curso técnico no Senai, de fazer uma leitura, se ele precisar fazer dentro de um curso técnico, ele tem essa possibilidade. Então, a partir dos 14 anos, o adolescente deve procurar o centro comunitário mais próximo, que dependendo da demanda, nós montamos as turmas. E até tem algum limite de idade para o curso de inglês? Não tem Olha, limite. Até então, 100 anos, se chegar no grupo, o professor aceita sem limites. Então, se você aí que quer, né, aprender uma língua inglesa, né, que é uma língua, né, mundialmente conhecida, né, uma referência, e possibilita abrir uma oportunidade no mercado de trabalho para você, independente, então, se são 14 anos, 20, 30, 40, 50, não há limite de idade, você pode participar, então procure então os CRAS ou então o centro comunitário mais próximo da sua casa para fazer essa inscrição aí, estar se capacitando. Curso de informática também da mesma maneira? Curso de informática da mesma forma, nós temos alguns laboratórios descentralizados, temos laboratórios em parceria, por exemplo, dentro do CR, né, das unidades prisionais, onde nós também atuamos, levando formação para quando esse indivíduo sair do processo de reclusão, ele possa ter uma inserção na comunidade e ter condições melhores para o mundo do trabalho. Temos também uma parceria com a Escola Legislativa e com a Unicamp, que faz todo o processo de ensinar para o idoso a tecnologia do uso do smartphone. Então, isso não cabe dentro do curso de informática, é específico. Os jovens têm turmas específicas, com grupos específicos de idosos. Então, é uma parceria de sucesso. Nós, o ano passado, tivemos 2 turmas, esse ano já tivemos uma turma e agora no segundo semestre mais uma. Porque o idoso ele precisa estar antenado, né? Ele precisa estar sintonizado em tudo o que acontece. E é fascinante.
Outro dia estava numa formatura dessas e o idoso todo feliz me mostrando que ele estava conversando com o neto que estava na Austrália. Ele estava transmitindo todo o evento de formatura com os alunos da Unicamp, do Enactus, para o neto. E assim, foi lindo de ver a emoção, né, a aproximação, a tecnologia aproximando mundos tão diferentes. O neto, que fazia tempo que ele não via, não revia, e o avô e a avó na maior felicidade, porque agora eles sabiam manusear o smartphone e falar com o neto. Tem uma videoconferência através do WhatsApp, Isso, né? Exato. Você sabe que isso é uma coisa que vem acontecendo, né? Essa participação, né, da melhor idade com o acesso, se conectando, né? Até o lema do Rotary, né, neste ano é o Rotary Conecta, né? Então é importante justamente essa conexão que você falou, né? O acesso, por exemplo, da melhor idade a ter conhecimento do aplicativo, do manuseio, de como se comunicar. Que hoje, eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás, o Instagram vem crescendo muito, né? E a faixa etária do Facebook vem aumentando. Então as pessoas com mais idade vêm se aproximando cada vez mais do Facebook também. Futuramente pode estar migrando para o Instagram. E justamente com esse intuito. A pessoa hoje utiliza, por exemplo, o idoso utiliza para conversar com o neto numa outra localidade, para conversar com a família, buscar parentes. Então é uma ferramenta que vem realmente para aproximar. E que belo trabalho de vocês de estar, né, com esse curso de orientação, que é importante, né? Às vezes a pessoa acha, isso não é para mim, eu não vou conseguir mexer com isso. E não, aprende, faz bem feito. Tem alguns ali que se até destacam, né? Deve fazer algumas lives, né? É bem interessante, é emocionante, eu diria que é emocionante. Ontem eu estive num evento com 3 grupos da terceira idade à tarde, e a hora que eu entrei, tinha umas idosas já assim na porta, já viram e falou assim, agora eu sei fazer selfie. É um luxo, né? Fazer selfie. Que bacana. Então isso é muito bacana, você vê o mundo interagindo, né? O adolescente, o jovem, não ter limites, né? De nem ter preconceito dentro dessa atuação. É fascinante. Que importante a gente ver esse trabalho do CEPROSOM realizando, né, e chegando a todas as idades. Você comentou agora há pouco também dessa parceria, né, com o Fundo Social de Solidariedade, né? Às vezes as pessoas, né, misturam, não sabem a diferença do CEPROSOM e do Fundo Social de Solidariedade. Para a gente ter uma ideia, né, para os ouvintes também terem uma ideia, qual que é a diferença hoje de CEPROSOM para Fundo Social de Solidariedade? CEPROSOM, ela é uma autarquia, como se fosse uma secretaria institucional responsável por uma política pública. E o Fundo Social, o Fundo Social está dentro do CEPROSOM. Então, na lei, na criação, existe essa divisão. Na prática, nós fazemos um trabalho em conjunto, né, com a primeira-dama, com a dona Roberta, e isso é de forma muito, muito bacana, né? O Fundo Social, ele cuida da central de voluntário, e todo o trabalho voluntário, todo o trabalho que não exija uma permanência técnica, que não exija um comprometimento maior, um compromisso legal maior. Então, mas isso acontece de uma forma muito bonita, né, muito legal. A equipe do Fundo Social com a equipe CEPROSOM interage o tempo inteiro, né? Haja visto as campanhas que o fundo desenvolve, haja visto os programas e projetos que são desenvolvidos pelo CEPROSOM em parceria com o Fundo Social. Então, nós temos um vínculo muito intenso, eu diria. Tivemos muito recentemente a campanha do agasalho, que foi feita também, um sucesso, né? Arrecadando algumas toneladas, né, de roupas, né, cobertores. E houve também essa parceria também. Sim, o tempo todo nós trabalhamos em conjunto, né? Inclusive, recentemente teve a formatura do curso de pedreiro, que é através do Fundo Social, né? Semana passada. Então, tudo isso é muito bacana, essa interação do CEPROSOM. Também um outro curso também de inclusão no mercado de trabalho. E você comentou que hoje tem a parceria do CEPROSOM com o Fundo Social, também na panificação artesanal. Como que funciona esse curso hoje, da parceria entre vocês? O Fundo Social, ele tem, né, uma gama de cursos que são ofertados junto, não existe divisão, né, do Fundo Social. E na panificação nós temos todas as turmas, que é o próprio fundo que organiza, junto com o setor de cursos do CEPROSOM. Então, se chegar a demanda, nós fazemos a interação ali, já encaminha já para atender.
Então, E também tem o polo de beleza, né? Sim. São vários cursos dentro do polo de beleza. Isso, tem design de sobrancelha, tem cabeleireiro masculino. Então, tudo isso, a equipe do Fundo Social, capitaneado aí pela dona Roberta, que cuida junto com a equipe do CEPROSOM, né? E para as pessoas poderem participar desses cursos, qual é o formato de inscrição? Deve se dirigir direto ao CEPROSOM, lá na Avenida Campinas, ou através dos CRAS. Então, se tiver, por exemplo, no CRAS, Casa das Famílias, que é aqui próximo do aeroporto, lá a assistente social responsável formar uma turma seja de cabeleireiro ou seja de panificação, ela encaminha lá para o Fundo Social e nós damos a devolutiva com dia e horário, né? O Fundo Social está faz em isso. funcionamento, está com turma aberta, funcionando, a pessoa quiser, pode buscar nesse momento. Pode buscar a qualquer momento. Então, olha, até o panificação artesanal para homens e mulheres e também polo de beleza homens e mulheres, Isso. sem preconceito. Sem Vale para preconceito. todos, tanto homem quanto mulher, pode ter o acesso Sim, e participar, claro, né? claro. E vem crescendo bastante, né? As barbearias hoje, né? Cada vez mais aparecendo na cidade com atendimentos diferenciados. Então é bacana justamente esse trabalho, né? Bom saber que o Fundo Social ele tem essa questão, o CEPROSOM e o Fundo Social tem essa questão, né, de dar todo o auxílio também, né, junto com, por exemplo, com os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, assim também como a questão também dos cursos para oferecer para a inclusão. E sobre o serviço, né, de convivência e fortalecimento de vínculo, como que funciona esse trabalho do CEPROSOM? Tá. Então, assim, no passado, só fazer um resgate histórico, tudo o que acontecia era por meio de projeto. Eu quero fazer um projeto para criança e para adolescente. Diante do novo modelo, eu falo novo porque de 88 para cá muita coisa mudou. E a política, dentro da política de assistência social, todo o serviço ele tem ato contínuo. Então, eu não posso ter um projeto que termina 30 de dezembro e começa 1 de fevereiro ou 1 de março. Isso é ato contínuo. Então, o serviço de convivência, na verdade, são aqueles serviços que antigamente eram um projeto. Tá? Então, se você olhar no passado, eu tenho um projeto de criança e adolescente que era lá no Centro Comunitário X. Hoje existe o projeto, só que com uma roupagem, com uma metodologia de trabalho diferente do que era no passado. Evoluiu, no caso. Evoluiu, sim. Por ciclos. Então, eu tenho serviços para a primeira infância e projetos para a primeira infância, para a segunda fase de infância, para a adolescência, com premissas para observar as leis trabalhistas e a inclusão desse jovem no mundo do trabalho, por isso o inglês lá nos 14 anos. Para o adulto, com uma formatação diferente, o que você está buscando, quais são os seus desejos e sonhos de vida, para ver se encaixa em que programa, e para o idoso. Então, dentro da assistência social, Fábio, existe uma gama de oferta de serviços com o objetivo de proteção social, né? Então, todas as ações são nesse sentido, de proteção social e de garantia de direitos. Então, nós temos disso tudo dentro da proteção básica e temos também dentro da proteção especial. Aí é um leque de ofertas e serviços bem específico. O que é isso? Nós estamos falando de violação de direitos. Nós estamos falando de crianças que são vítimas de violência, nós estamos falando de mulheres vítimas de violência, nós estamos falando de pessoas que estão vítimas do sistema de drogadição, que estão nas ruas, nós estamos falando de idosos vítimas de violência que são abandonados, negligenciados, até onde a assistência pode ir e fazer esse retorno desse indivíduo ou dessa família e garantir essa proteção. Né? Então, você vê que a assistência ela mudou nesse sentido. Né? Quando a gente fala garantir proteção e garantir direitos, o básico, que é o serviço de proteção, inicialmente que nós começamos a falar, mas ele vai muito além disso. Né? Então, nós temos quase que diariamente, por exemplo, denúncia de idosos que estão abandonados, né? Que estão vivendo sozinhos, que não têm o que comer, que os filhos abandonaram. Então, isso é uma gama de serviços que está chegando cada vez mais para nós da assistência social. E aí tem todo um trabalho junto com psicólogos, próprio assistente social, visitando, né, conhecendo a situação.
Então, dentro disso, os parâmetros da assistência coloca para uma equipe mínima de referência para fazer esse atendimento. Então, hoje, o CEPROSOM conta com uma equipe que é grande, sim, porém, diante dos problemas sociais que nós enfrentamos diariamente, essa equipe é desafiada constantemente. É desafiada a pensar, a estudar, a buscar respostas imediatas para aquela família que chega, para aquele indivíduo que chega, buscando muitas vezes socorro para aquela situação que está vivendo. Realmente isso aí a gente acaba vendo acontecendo, como você diz, né? O caso de abandono de idosos, o caso de violência doméstica. A gente vê no jornal, na TV, diariamente casos após casos, e vem aumentando cada vez, fora os que acabam não chegando, né? Que a própria mulher, às vezes, que é agredida, acaba ficando, né, na dela, quietinha ali, com medo de que aconteça algo a mais para ela. E o importante nesse caso, que eu vejo, do meu ponto de vista, acho que você vai concordar comigo, é importante a denúncia. É importante a denúncia. Nesse momento, se você souber de alguma situação de abandono ou de alguma situação de violência, denuncie, pode entrar em contato. A denúncia pode ser feita no próprio CEPROSOM? Pode ser feita através do canal direto, que é 180, ou do próprio na delegacia, 190, ou na GCM. Pode procurar, se for na unidade do CRAS ou do CREAS, a equipe vai acolher, vai orientar para fazer as denúncias. E Limeira, Fábio, é referência na questão do atendimento à mulher vítima de violência. Nós temos duas redes muito fortes em Limeira, que estão consolidadas e são referência para o Estado, que é a rede de proteção à mulher vítima de violência, que é a rede Elza Tanque. Dentro da rede nós temos um ciclo, né, um fluxo de serviço muito bacana, das delegacias, dos nossos equipamentos públicos. O prefeito Mário Botion tem nos apoiado muito, tem nos incentivado muito no sentido desse trabalho em rede, seja para garantir a proteção à mulher vítima de violência, seja para garantir a proteção à criança ou ao idoso. Então, isso tem nos fortalecido institucionalmente. Agora, nesse semestre, nós teremos uma formação para os servidores públicos, está em curso. Teve um encontro, teremos mais 3, onde vêm delegados, falar com os funcionários, promotores e vários outros profissionais para dizer como agir. Como agir, assim, eu estou na recepção de um posto de saúde. Chegou uma mulher e chegou com uma demanda falando sobre a violência. O que esse servidor precisa saber para orientar corretamente? Então, essa rede ela está fortalecida nesse sentido, né? Tanto os funcionários públicos do CEPROSOM, da segurança, da saúde, da educação, e qualquer servidor que queira participar dessa formação deve procurar o CEPROSOM, que nós vamos orientar e dizer os dias e os locais para acontecimento dessas formações. É aberto, então, para qualquer servidor público? Então. Para qualquer servidor público. Tem um limite, né, por conta do espaço que nós temos, é uma parceria com o ISCA Faculdades, temos uma linha direta com a DDM, com a doutora Andréia, onde nós conversamos direto com ela sobre os casos que chegam para nós. A rede temos esse acesso direto com os juízes, né? Muitas vezes nós estamos atendendo, precisamos conversar com o juiz, então nossa equipe tem esse acesso. Temos o apoio direto da vereadora Érica Tanque, que eu falo que ela é a nossa madrinha, né, no processo da rede, que ela está o tempo todo conosco, nos apoiando, incentivando. Temos a patrulha Maria da Penha, que foi colocada o ano passado em funcionamento. O CEPROSOM tem o programa do Botão do Pânico, que faz parte da rede, em parceria com o Poder Judiciário. Quer dizer, se a mulher foi ameaçada, está com a medida protetiva e fica com o botão, ela entra num sistema de segurança melhor para monitoramento. Então, são todas essas garantias, você vê, com vistas à proteção à vida. Vem crescendo cada vez mais, né, as possibilidades de ajuda no caso das mulheres.
O botão do pânico, inclusive, recentemente, acho que saiu no jornal que foi até utilizado, uma pessoa chegou a apertar. Como que funciona o botão do pânico? Até para a mulher que às vezes quer saber como que pode se proteger, como que funciona esse trabalho? Se o juiz determina, né, que a mulher vai usar, uma das nossas servidoras faz a inserção, entrega para a mulher. E a partir daí, se o agressor se aproximar, fica gravado, ela aciona na guarda municipal, no COP, fica registrado todo o atendimento e isso vai para o processo como defesa dela, né? Então, tudo isso é registrado. Então, funciona através de uma medida protetiva, né? Não é assim, eu quero um botão. Não funciona desse jeito. Precisa ter um processo, né? Um boletim de ocorrência, um processo judicial. É uma medida determinada pelo juiz, que é acompanhado, essa mulher depois é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha. Por isso que é importante, né? Nós vemos as situações que as mulheres vêm passando de agressão e muitas se calam, né? Às vezes pelos próprios filhos, às vezes por medo de perder. Às vezes a mulher trabalha em prol do lar, né? Às vezes não tem um trabalho na rua, às vezes fica dependente do marido, mas saber que aquilo ali não vale. Mulherada, faça o seguinte, se está sendo vítima, faça um boletim de ocorrência, saia dessa, busque auxílio. As mulheres têm o direito também de ser feliz. A gente sabe que muitos homens aí acabam fazendo o mau uso, usam bebidas, usam drogas, batem nas mulheres e às vezes muitas se calam. Então, realmente, para poder se identificar esses casos, vá lá, procure o seu direito, faça um boletim de ocorrência e denuncie. Porque se não denunciar, vai continuar da mesma maneira e às vezes é onde acontecem as piores situações quando chega, né, o caso do feminicídio, né, que infelizmente acaba acontecendo. E a violência, Fábio, me permita, nós estamos falando aqui de violência física, mas a violência ela é multifacetária. Então, por exemplo, uma mulher ser agredida verbalmente, ou o marido fica com o cartão da esposa, é agressivo com ela. Tem várias formas de violência. A violência psicológica, que eu falo que é a violência invisível, muitas vezes ela é omissa. A mulher nem sabe que está vivendo uma situação de violência. Então, vale, de repente, uma conversa com um técnico, vale conversar com a nossa equipe, eu sei que eu estou acompanhando de perto, que estão orientados a identificar e a dizer, olha, isso, cuidado, para que não aconteça um processo pior. Justamente, né? A violência moral, né? E é o que realmente acontece, como você realmente falou. Às vezes a pessoa vai lá e quer dominar a mulher, né? E não funciona dessa maneira. Bom, um dos trabalhos que nós temos também, né? Que vocês realizam também nos centros comunitários, e tem um trabalho também com os idosos. E tem também o Criança Feliz. Como que está funcionando hoje esse trabalho do Criança Feliz? Então, vamos lá. O programa Criança Feliz é um programa do governo federal. O município fez a adesão em 2017, no começo de 2017. Ele exige uma série de protocolos do município. Então, nós temos hoje, a capacidade de atender até 500 crianças de 0 a 3 anos ou de 0 a 6 anos, se for deficientes. O papel fundamental dessa pessoa que vai fazer esse atendimento em domicílio, né? Então, os visitadores vão até a residência dessa mãe ou dessa avó, dessa pessoa responsável por essa criança, faz a orientação, faz todo o acompanhamento. Essas famílias todas são inseridas, ou já estão inseridas no Cadastro Único, e elas são acompanhadas pelos CRAS nos seus territórios. Então, hoje nós temos em toda a cidade, inclusive na região rural, algumas famílias que já são acompanhadas ou que estão em acompanhamento pelo Criança Feliz. Nós temos um teto de até 500, nós já passamos de 100 crianças atendidas, acompanhadas, porque é uma adesão voluntária e a família precisa ter todas as orientações antes de fazer a adesão, entendeu? Então, faz uma visita domiciliar, faz toda a orientação sobre o programa, quais são os protocolos que a partir dali serão feitos, né? Tanto pelo visitador quanto pela família, porque ela tem um compromisso. Dentro desse programa, Limeira foi selecionada uma das cidades
é selecionada para uma pesquisa. Então, no segundo semestre do ano passado, nós passamos por um processo de pesquisa, recebemos pesquisadores do Ministério, que vieram, que foram em loco, foram nos CRAS, conversaram com a equipe e foram visitar famílias juntos. Né? O objetivo é monitorar essas famílias e tê-las como referência de estudo ao longo prazo. Então, eu tenho hoje um limite de um total de 500 famílias. Dessas famílias tem um grupo que será acompanhado por um grupo de pesquisadores com vistas ao desenvolvimento infantil, porque o programa ele é baseado em protocolos da ONU e do UNICEF, e daqui a uns anos nós vamos ter o resultado disso, porque a cada dólar investido na primeira infância, o adulto serão $8 de sucesso. Então, o que nós vamos comprovar em Limeira daqui a alguns anos é o investimento nesse programa, nesse sentido. Então, nós somos vítimas positivo, né, de uma pesquisa positiva. Que bacana. E justamente esse trabalho de valorização na base, na formação, né, o que nós havíamos conversado, né, sobre esse trabalho dessas mães, de orientação, de como, né, trabalhar junto com as crianças, como família em si, eu acho que valoriza muito, né, porque você aproxima. Hoje a gente acaba vendo situação de vários tipos diferentes, né, no caso, tanto a situação dos idosos abandonados, quanto crianças, bem dizer, que são abandonadas, né. São abandonadas por mães em lares que às vezes deixam as crianças sozinhas, não tem essa ligação maternal direta. E esse trabalho foca um pouco nesse trabalho, de você aproximar a família, aproximar a mãe, mais ou menos essa base também tem, né? Eu acho que é fortalecer vínculos afetivos. Eu acho que a criança ela precisa ter aquela questão de você brincar olho no olho e falar as primeiras palavras, ter esse movimento de afeto. Isso precisa ter uma reaproximação, principalmente na primeira infância, onde a criança está na fase de formação dos neurônios e tudo mais, e ele vai guardar para o resto da vida. Então, é essa instrução, né, basicamente, que o programa traz, além dos cuidados, do brincar, muito lúdico. O programa ele traz isso muito próximo, né? Tanto da mãe, quanto da avó, quanto da tia, da pessoa que está ficando com essa criança. Então, basicamente é isso. E o acompanhamento, né, semanal, com a equipe do CRAS, com a equipe de psicólogo social que nós temos, com as assistentes sociais que foram treinadas e praticam, os visitadores também passaram por uma formação. O programa exige, por exemplo, que as coordenadoras de cada região passem por uma formação que são 5 dias, elas ficam em imersão. Então, eu só posso implantar o programa em determinado bairro quando eu tiver esse profissional no sistema. Então, assim, eu preciso entrar na plataforma, dizer onde eu estou, eles migram para a gente a plataforma do Cadastro Único, dizendo quantas crianças têm apta, quantas famílias estão aptas naquela região da cidade. Então, existe um protocolo a ser seguido nesse sentido. Nós não podemos fazer nada a mais se não tiver essas permissões, vamos dizer assim. Ele é muito bacana e tem uma interface muito boa com a saúde. A equipe do Dr. Vitor, a equipe da saúde tem nos apoiado muito. A equipe do Serviço Social Escolar, muitas vezes chega e a criança precisa de vaga em creche. E nós temos trabalhado de uma forma muito articulada dentro do município de Limeira, né? E o Mário tem colocado isso sempre para nós, né? De uma forma de trabalhar intersetorial, mas o todo. Então, o programa também trouxe isso na sua base, que já é natural para nós. Essa comunicação entre secretarias era justamente muito importante, né? Às vezes para poder chegar a informação. Então, tem uma demanda no tal setor, preciso da cooperação, ou seja, da saúde ou da educação. Um abraço para o André, para o Dr. Vitor, que vem realizando um excelente trabalho junto às secretarias de Educação e de Saúde de Limeira. E realmente a gente vê que esse trabalho conjunto acaba facilitando mais ainda, né? Muito, muito bacana. Eu falo que nós, juntos 3 secretários, né? Eu, o Vitor e o André, e a gente faz acontecer algumas ações muito bem articuladas.
O esporte, o Farid, né? Agora, recente, nós tivemos o Voz Maior, nós sentamos para redigir o Voz Maior, como vai fazer, quem são os grupos, quantos grupos você tem, então tudo isso é muito bom, esse trabalho intersetorial, né? Nós saímos do Criança Feliz, já estamos falando do idoso, mas essa articulação favorece isso, né? Muito bom. Justamente, não consegue chegar a todos aí, né? Bom, agora são 20 horas e 37 minutos. Gostaria também de falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores culturais. Nós temos a TV Paulo, 45 anos de tradição em Limeira, no concerto de TV, aparelhos de som, micro-ondas e eletrônicos em geral. A TV Paulo está situada na rua Sargento Pierrotti, número 221, telefone 3441-3286 ou 3441-8116. O diferencial da TV Paulo também é que eles retiram o teu equipamento na sua residência e depois entregam para você. Então, é uma rede aí, é uma loja já com 45 anos, já fazendo já concerto, então experiência e tradição tem demais. Precisou consertar seu eletrônico, vá à TV Paulo, que tenha certeza de que será bem atendido e com preço e qualidade. Também temos a Drogalim, 10 anos feliz por cuidar de você. A Drogalim hoje ela conta com o cartão Lincard, que ele oferece as seguintes vantagens: até 40 dias para você fazer o pagamento. Você pode comprar com o Lincard em qualquer uma das 25 lojas da rede Drogalim. O seu boleto vai chegar na sua residência e você pode pagar em qualquer uma das lojas. Então, a rede Drogalim também fazendo diferença, maior rede de farmácias da cidade de Limeira. É uma rede que vem fazendo também um desconto junto também com os seus conveniados. Então, você encontra produtos com descontos para quem possui o Lincard. Então, temos aí também na rede Drogalim, a Central Drogalim, localizada na Avenida Fabrício Vanpré, número 446. Um abraço aí para o Zé Calderari, para a Regina da Drogalim, para o Tabog da Dani da TV Paulo. E temos também a Paulistinha da Sorte. A Paulistinha da Sorte ela está em Limeira já há uns 2 meses aproximadamente, fazendo a diferença. A Paulistinha da Sorte ela é um título de doação, um certificado de doação, na qual você compra ali por R$5. Esporadicamente tem uma cartela que é R$10, que é quando vem o carro, né, que é um prêmio maior, mas é a chance dupla. Então acaba saindo, bem dizer, o mesmo valor da cartela menor. Nesse prêmio dessa semana agora teremos uma rodada a R$5 com chance dupla. Então, se você somar, caiu a cartela pela metade do preço. E o diferencial, além de ser um preço, né, mais em conta, os produtos adquiridos são comprados na cidade de Limeira. A Paulistinha da Sorte também, os prêmios, eles são vendidos somente em Limeira, as cartelas, e os prêmios, bem dizer, 99,99% saem só para Limeira. Se eu não me engano, acho que foram 2 giros da sorte que saíram para outras cidades, mas que compraram somente em Limeira. E eu acho que a importância, se a pessoa veio para Limeira, comprou um certificado da Paulistinha, vai estar ajudando e fazendo bem. Porque o objetivo maior da Paulistinha é o lado social. Então, a Paulistinha hoje é uma parceria do Asilo João Quil Filho e do Rotary Clube Limeira Sul, da qual estou presidente, e nós captamos, então, uma porcentagem desse valor da receita para os projetos sociais. Então, em breve, nós mostraremos aqui na rádio alguns dos projetos que serão realizados. Já temos em vista um projeto junto com a Santa Casa de Limeira. Essa semana mesmo nós já conversamos para ver a viabilidade de alguns equipamentos que nós possamos comprar. Isso entre outros tantos projetos que nós já realizamos, sejam com a Santa Casa, seja com o Atapil, asilos. Então esse é o trabalho do Rotary, né? Dar de si sem pensar em si. Então, Paulistinha da Sorte, falando nela, vamos soltar o VT da premiação dessa semana. Com Paulistinha da Sorte, você ajuda o próximo e concorre a muitos prêmios. No próximo domingo, dia 28, você pode ganhar uma bolada de R$1.000 no primeiro prêmio, iPhone 7 no segundo e mais 2 motos Honda Start 160, 0 km. São 2 motos Honda e dupla chance pra você ganhar. Uma no terceiro e outra no quarto prêmio. E custa só R$5. No Giro da Sorte tem mais 20 prêmios de R$200 cada. Transmissão pela TV Jornal, Facebook e Rádio Mix AM 770. Você está ouvindo Fábio D'Andrea em Ação Social. É isso aí, Paulistinha da Sorte. Então já adquira já o seu certificado de doação no PDV mais próximo, ponto de venda mais próximo. Temos alguns deles que são as bancas da cidade de Limeira, dentre elas Banca Quarto Centenário, abraço para o Reinaldo, para o seu Chico,
Banca Ler e Saber, um abraço lá para o Juninho, para a Débora. Temos também a banca da Bela Vista, lá um abraço para o Serjão. A banca também da Boa Vista. Então, são alguns dos pontos onde você encontra. Temos também na cabine de recargas na cidade de Limeira. Então, a cabine que fica na loja da Zanini, você também pode adquirir o seu certificado de doação da Paulistinha da Sorte. Outro local que você também pode adquirir na cidade de Limeira, na área central, é no estacionamento central. O estacionamento central ele fica localizado na rua, em frente ao Hotel Nacional Inn, Rua Barão de Campinas, número 207. São mais de 30 anos de tradição do estacionamento central. É uma área de 3 mil metros quadrados, coberta, possui sistema de autolavagem, conveniência, 100% automatizado, com câmeras de vigilância durante 24 horas. No estacionamento central, se você for pagar a hora, você paga fracionado. Ele já se adaptou a uma lei federal que está para ser efetivada e já colocou essa diferença, porque antigamente em Limeira, se você parava lá 5 minutos, já pagava a hora cheia. No estacionamento central, não. A hora é R$ 3,00 para carro. Ficou 15 minutos, 75 centavos. E assim por diante. Moto é o local mais barato do Brasil. R$ 1,00 a hora para moto. Estacionou lá 15 minutos no estacionamento central, sua moto vai pagar apenas 25 centavos com seguro, garantia, 100% coberto. E tem uma vantagem no estacionamento central, que é justamente a parceria também como ponto de venda da Paulistinha da Sorte. Se você for para o centro de Limeira e for estacionar seu veículo no estacionamento central, se você comprar lá dentro uma cartela da Paulistinha da Sorte, você ganha 1 hora dentro do estacionamento. Comprou 2 cartelas, você ganha 2 horas no estacionamento central. Comprou 3 cartelas, ganhou uma diária. Se colocar hoje que uma diária, lá é R$ 15,00 a diária, tem diária no centro é maior, chega até próximo de R$ 30,00. Você vai pagar 3 cartelinhas, R$ 15,00, vai estacionar de graça, vai estar concorrendo a prêmios e fazendo bem. Então, esses são alguns dos pontos. Nós falaremos durante os próximos programas também de outros pontos da cidade de Limeira, mas já vá lá, garanta a sua Paulistinha. O sorteio é feito pela TV Jornal e também com transmissão pela Rádio Mix, das 10 às 11 da manhã, todo domingo. Bom, Maria Célia, nós estamos falando também, você comentou sobre o cadastro único. O que seria o cadastro único, para nós entendermos melhor essa situação? Bom, o cadastro único ele é a porta de entrada para todo e qualquer programa social do município. O cadastro único sempre é visto como o acesso para o programa Bolsa Família, e não é. Todos os programas do município ou do estado ou federal precisa estar entrando, o usuário precisa entrar através do cadastro único. Feito o cadastro único, gera o número de NIS, que é o número de inscrição social de cada indivíduo. Hoje no município nós temos quase 29 mil famílias cadastradas no CAD. Nós temos aproximadamente um pouco mais de 5 mil famílias que são do benefício de prestação continuada. Pouco mais de 9 mil famílias, eu falo um pouco mais porque oscila de mês a mês. Então, cada vez que a plataforma é atualizada, no dia 30 ou 31 de cada mês, esse número ele é atualizado. Então, é um pouco mais, um pouco menos, mas é em torno desses números. Onde as famílias têm acesso aos programas sociais. Haja visto Minha Casa Minha Vida, que a exigência primeira é estar no cadastro único. Então, o benefício de prestação continuada, o BPC, a tarifa de energia, a redução da tarifa de água, tarifa popular, até para o adolescente, o jovem que vai fazer vestibular, por exemplo, se ele tem o NIS, se está inscrito no cadastro único, ele pode ter isenção da taxa. Se ele é um jovem de baixa renda, de família baixa renda, ele pode ter isenção tem uma série de critérios, Fábio. Então, é bem extenso. São mais de 20 programas do Brasil que são atendidos através da plataforma do Cadastro Único. Olha, que importante, né? Chegar essa informação para as pessoas, porque às vezes a pessoa tem o direito, mas ela acaba não exercendo esse direito por causa da falta de comunicação, né? Sei que o CEPROSON vem sempre, né, através da própria prefeitura, a Secretaria de Comunicação vem sempre colocando, né, os trabalhos são desenvolvidos, né, mas acho que é importante justamente valorizarmos, pois a questão, como você mesma disse, né,
Às vezes a pessoa acha que o cadastro único serve só para o Bolsa Família, mas não é. São mais de 20 ações que ela pode ter benefício, né? Inclusive para o jovem, a redução também da questão da tarifa de energia, tarifa de água. Então, realmente, para poder valorizar um pouco mais essa família, que é uma família de baixa renda, que tem a necessidade de ter esse atendimento, né? E hoje, para você participar do cadastro único, quais são os requisitos básicos? Bom, a família precisa ter renda per capita de até 3 salários mínimos, levar os documentos originais de todos da família e fazer o cadastro. Eu digo sempre que o cadastro hoje ele é um cadastro inteligente, então o cadastro ele cruza informações com o banco de dados do FGTS, da ARRAES, com a Receita Federal. Então, as pessoas que estão no cadastro único, hoje mesmo estava lotado a sala de espera, porque eles vão na Caixa receber e se tiver alguma irregularidade, eles vão lá no CAD para atualização. Então, às vezes, o benefício é suspenso e quando nós chegamos lá para fazer a verificação no sistema, é porque a pessoa omitiu, por exemplo, o marido que está trabalhando, omitiu o filho maior de idade que começou o emprego novo com registro em carteira, omitiu informações que o sistema hoje ele pega. Então, esse cruzamento de informações, para nós que trabalhamos diretamente com o cadastro, facilitou. Porém, as pessoas precisam fazer os seus relatos, as suas informações no sistema de forma objetiva, clara e não omitir. Então, nós conseguimos verificar, por exemplo, se a família está sendo atendida, se estão na escola, se as crianças estão na escola, qual é a taxa de produtividade de rendimento dessa criança na escola. Tudo isso, a plataforma do Cadastro Único, ela nos possibilita, através do prontuário eletrônico que é gerado e que as assistentes sociais podem ter acesso. E essa atualização, no caso, também, né? Nós falamos sobre a questão da renda. Então, a renda per capita de até 3 salários mínimos. Então, se uma pessoa, eu moro sozinho, recebo 3 salários mínimos, eu posso participar. Se eu moro com minha família mais 3 pessoas, vale a mesma receita, 3 salários mínimos. O que acontece muitas vezes a pessoa, como você mesma disse, né? Ela omite. Estou lá em 3 salários mínimos, eu ganho 1 salário, minha esposa ganha 2, estamos na meta. De repente, tem um filho que é maior de idade ou que está trabalhando, acabou tendo a sua carteira em registro ali e passou a perder esse direito por causa que a renda aumentou, no caso, né? Então, a importância é ele justamente informar. E não só informar também a questão de que realmente, olha, minha renda aumentou, consegui um trabalho melhor, minha família inteira, está todo mundo trabalhando, né? Que ele já sai do quadro, mas é também informar a questão de mudança de endereço, mudança de escola também. Essas informações também são importantes. São. Na verdade, ele fica na plataforma do Cadastro Único e ele perde acesso a alguns programas sociais. Então, eu deixei de receber o meu Bolsa Família. Então, nós vamos entrar no Cadastro Único e vamos verificar por que deixou de receber o Cadastro Único. Por que deixou de receber o programa Bolsa Família. Então, é essa a leitura que é feita. E funciona todos os dias, de segunda a sexta, no horário das 8 às 16 horas. Temos uma equipe capacitada para fazer isso. Geralmente, essa semana estava cheio, porque tem muita averiguação de suspensão ou de pedido mesmo que o Ministério manda para as famílias. Então, quando elas vão no banco, já vem para passar para atualização cadastral. Esse período agora de recesso escolar tem bastante averiguação nesse sentido. Então, todos os beneficiários de Bolsa Família, todos os beneficiários do programa Benefício de Prestação Continuada, para estar no Cadastro Único, né? Então, assim, isso é prerrogativa, né? Todo público da assistência social precisa estar no Cadastro Único. Então, esse é o primeiro sistema. Nós temos outros sistemas, vários outros. Dos PAIFs, que são o atendimento de todas as pessoas dos CRAS, do Programa Criança Feliz, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Bolsa Família, tudo são sistemas integrados. Eu falo que hoje tudo é digital, né? Nós ficamos lá o tempo todo procurando entender e as equipes estão cada vez mais se atualizando nos protocolos de atendimento interno. Porque é assim que o Ministério vê o município, né? Ele
digita lá Limeira e vê Limeira de uma forma clara, objetiva. Quantas famílias tem, como está, onde está. É bem bacana até de ver. A informatização, né? A questão digital de dados, você acaba, né? Não tem como fugir no caso da omissão de informação, né? Igual você mesmo comentou, hoje está conectado. Se ele omitir que, né, aumentou a renda, de repente ele vai perder um benefício, por exemplo, no caso do Bolsa Família, mas ele vai ficar preocupado, mas perdi. Mas para lá, faltou a informação. Mas no sistema foi lá, informou que ele teve esse aumento. Então, o que mais vale na questão é a transparência, realmente. Isso. A pessoa, a partir dela mesmo, de se atualizar, né? Como você disse, todo mês ele pode fazer essa atualização, né? A qualquer momento. Pode fazer. A validade é de 2 anos. A cada 2 anos, se não houver alteração. Mas, eu mudei de escola do meu filho. Vai lá, faz a atualização. Eu morava num bairro, agora moro no outro. Vai lá, faz a atualização. E isso dá mais clareza para o sistema, né? Então, precisa ter isso também. Fica atualizado, né? Maria Célia, hoje, como que o munícipe ou o empresário local, ele pode fazer para contribuir hoje com o CEPROSOM? Quais que são os métodos, os meios que ele pode fazer? Com o CEPROSOM direto, pode ter doações, mas pode ser também, e o principal é através dos fundos, né? Nós temos o fundo da criança e do adolescente, se o empresário tem mais afinidade com a área da criança, ou a pessoa pode fazer o da criança e do adolescente, do deficiente, do idoso e da assistência. Então, toda e qualquer contribuição ou doação, ela vem via fundo. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e ou Fundo da Assistência Social. Então, esse recurso vai para o fundo, onde os projetos são aprovados, que é o caso do Criança e Adolescente, onde anualmente são aprovados uma gama de projetos e são pactuados para a execução no ano seguinte. Então, é através dos fundos, que inclusive isso é uma prerrogativa da lei, né? Então, o CEPROSOM ele não pode, Fábio, vou receber uma doação aí. É tudo via fundo. Tá? É importante a questão do fundo, né? A criação do fundo, a criação dos conselhos. Hoje eu sou suplente da criança e adolescente e estou como titular no Conselho do Idoso. E a questão dos conselhos hoje, então nós temos a Casa dos Conselhos em Limeira. E eu acho que uma das maiores importâncias é justamente a participação da sociedade civil no Conselho. Geralmente o Conselho tem que ser pelo menos paritário, meio a meio. Metade sociedade civil, metade pela Prefeitura, pelo Poder Público. Mas o que nós podemos ver hoje, né, é que o Poder Público ele acaba deixando até uma questão de um trabalho maior na mão da sociedade civil na questão de transparência. Eu participei durante muitos anos, por exemplo, do Conselho Municipal de Cultura. Então, nós tínhamos, se não me engano, eram 5 vagas do Poder Público e 11 vagas para a sociedade civil. Então, eu acho que nesse momento é a importância do cidadão participar, né? Porque alguns conselhos são deliberativos também. Então, além de consultivos. No da cultura, por exemplo, deliberativo e consultivo. E quando você tem a questão do fundo e você pode fazer a captação de recursos, é justamente a destinação desses projetos. E com a participação da sociedade civil, é justamente ouvir, né, quem é da área. No Conselho do Idoso, nós temos então a participação de representantes de entidades, de idosos de forma individual, que não são ligados a entidades, mas têm um anseio de participar. Então, é justamente quem depende, né, daquela situação, que sabe a convivência naquele setor e sabe colocar qual que é a maior necessidade hoje em dia. Nós vimos, por exemplo, o Robinho participou outro dia com a gente no programa de estreia, né? Então, o Robinho ele é amputado, né, na bacia, e ele, por exemplo, ele tem um trabalho bacana que ele desenvolve, além do Pedala Robinho, que ele faz um pedal de 5 horas em cima de uma bicicleta para arrecadação de brinquedos, ele tem um trabalho de conscientização. Se não me engano, agora em setembro, que ele pega na Praça Toledo Barros, a Rua Boa Morte. Então, em todas as vagas, ele coloca uma cadeira de roda. Então, nesse momento, ele consegue ali, através daquelas cadeiras de rodas colocadas nessas vagas, um trabalho de conscientização, de sensibilização junto com a sociedade.
esse ano parece que o trabalho vai ser até maior, vai ter também a questão da inclusão de outros meios, né? Então, com as pessoas vivenciando e experimentando aquela deficiência em si. Então, acho que a participação realmente dos conselhos, eu vejo de uma forma fundamental para o desenvolvimento das ações. A Casa dos Conselhos, você falou bem, né? Nós temos lá 6 conselhos, né? Que é vinculado ao CEPROSOM, que são vinculados ao CEPROSOM. Nós temos lá o Comitê do Bolsa Família, nós temos lá o Comitê do Programa Criança Feliz, que por lei precisa ter esses comitês, o Comitê do BPC, que é da Criança e Jovem Deficientes, e o Conselho ele tem esse papel também de muita articulação, né? Temos outros conselhos que fazemos parte, mas esses conselhos deliberativos, né, convido você, agora, a próxima semana terá a conferência da assistência, que é deliberado pelo Conselho de Assistência Social. E essa participação que você falou da sociedade nos conselhos, isso é o fortalecimento da nossa democracia, porque o papel do conselho é o controle social. Sim. É a sociedade que vai dizer para nós, olha, que caminho que devemos seguir. Então, eu sempre digo que, igual o Milton Nascimento diz, né, o povo tem que ir, o artista tem que ir onde o povo está. E no conselho é o lugar do povo. No conselho é o lugar do povo se manifestar e dizer para nós, do poder público, assim pode, a legislação permite isso e nós precisamos caminhar nessa direção. Então, essa participação da sociedade civil, através das organizações não governamentais, é fundamental, né? Do usuário, para quem nós destinamos a nossa ação, ela é fundamental através dos conselhos. E eu complemento, né? A voz do povo é a voz de Deus. Eu participei muitos anos, participo hoje como presidente, sempre que possível estou à frente do Conselho da Assistência. Recentemente, 2 semanas eu estava no Conselho da Pessoa com Deficiência, fui falar sobre financiamento, sobre os fundos. Então, foi uma manhã muito produtiva. Sempre que o Conselho chama, eu estou presente, né? Eu acho que é fundamental ter essa informação clara, nós, enquanto gestão, e o Conselho paritário, como você bem disse, e de uma forma clara. Nós trabalhamos em conjunto, né? É um paritário, mas que nós precisamos unir esforços para atender bem ao munícipe. Uma frase que eu me recordo, que o Mário sempre diz, é que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais e falar o necessário. E que acontece realmente nos conselhos, né? Realmente escutar o anseio da população. Bom, nós vamos chegando próximo do encerramento do nosso programa. Gostaria então de agradecer aos nossos ouvintes aqui. Um abraço especial aqui para o Claudomiro Pedro, que está aqui mandando um alô para nós aqui. Temos também o Zé Bueno, um abraço, meu amigo. Que bacana. Temos também aqui a participação do Robinho também, que sempre está acompanhando o nosso programa. Um grande abraço a você, Robinho. Temos também aqui a Maraíse Ferraz de Campos, a Maraíse, que ela também participa da Casa da Amizade, do Rotary Clube do Miraçu. É uma companheira que vem sempre fazendo bem junto à população de Limeira. Ela, juntamente com seu esposo, Janós, companheiro do Rotary. Um abraço, um beijo aqui para minha esposa também, Ana Luísa. A Amy, minha filha. Um beijo para a Caterina e Charlotte, que ambos também estão lá assistindo. São as minhas principais fãs. Que bom. E aqui é o Bruno Longo também, entrou aqui. Um abraço, Bruno. E deixo então a todos o convite aqui para a próxima quarta-feira. Sintonizar então na Rádio Mix. A partir das 20 horas estaremos de volta. Uma boa semana. Um beijo a todos. Você ouviu pela Mix AM 770, Fábio D'Andrea, em Ação Social. ZYK 506. Esta é a Rádio Mix AM 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com o aplicativo para Android e iOS. No YouTube, Rádio Mix Limeira. Mix AM, conectada com você.